Olá, amigos! Então, hoje nós vamos dar seguimento à nossa terceira aula em prática de ensino 3. Hoje nós vamos começar a destacar um pouquinho a linguagem cinematográfica e sua interseção com a geografia, e depois nós vamos ver alguns exemplos de como a gente pode materialmente, de uma maneira prática, aplicar esse conhecimento da linguagem cinematográfica para o nosso cotidiano geográfico, né? Para as nossas aulas de geografia. Nós vamos ter um complemento dessa aula, uma segunda aula sobre esse mesmo tema, complementando mais sobre a abordagem relativa ao texto que vai falar exclusivamente na apostila sobre geografia na prática de ensino. Né? Então vocês têm aí o texto 3 já para trabalharem em resumo, como nós deixamos na atividade relativa à linguagem cinematográfica, ok, gente? Então, a ideia hoje é a gente discutir um pouquinho sobre esse diálogo da geografia e cinema, propondo uma interseção também com o corte espacial com a cidade, ok? Interessante dizer que a geografia, enquanto ciência, quando ela trabalha com as linguagens, ela de alguma forma abraça as linguagens artísticas, a própria arte, né? Apesar de nós percebermos que sejam duas naturezas de linguagem diferentes, duas formas de conhecimento diversa, conhecimento científico, conhecimento que vem da expressão das artes, mesmo assim é possível nós encontrarmos diálogos, encontrarmos aproximações. Na geografia, um dos conceitos espaciais que se destacam nesse diálogo com o cinema é o conceito de paisagem. É um conceito espacial em que é trabalhado ricamente, né? Não só no cinema, mas também na fotografia, nas artes plásticas, né? No próprio teatro, nos cenários. Né? O conceito de paisagem ele é amplamente discutido, porque ele pode, além de ser um conceito espacial, além de ser um conceito que se relaciona com a nossa visualidade, com os nossos sentidos no nosso cotidiano, também é uma representação. A paisagem ela pode ser representada pelo cinema, não é? Como também na fotografia, e ela passa a ser, portanto, um objeto estético no campo das artes, enquanto expressão, enquanto representação do mundo através da linguagem artística. No caso, nós vamos estar hoje chamando a atenção da linguagem cinematográfica. Então, a paisagem, enquanto conceito espacial e ao mesmo tempo estético, ela inclusive possibilita essa proposta de diálogo com a cidade, né? Então, não só no campo, não só nas paisagens naturais, né? Nas paisagens que nós temos próximos da franja rural urbana, mas também dentro da urbe, na cidade, no espaço da cidade, nós temos uma riqueza, uma diversidade incrível de paisagens. Né? E o cinema, de alguma forma, nasce com a própria cidades. O cinema é uma arte urbana e dessa forma o diálogo com o espaço urbano é muito, vamos dizer assim, colado com a própria história do cinema. Então nós vamos ver que o tema da cidade é um tema muito trabalhado, de como a cidade é representada, de como a cidade ela passa a ser reelaborada, reapresentada, né, em sua diversidade, em cortes, espaços temporais que a linguagem do cinema compõe, reescreve ou ressignificam também a cidade a partir dessas porções de espaço, dessas paisagens que são representadas pela linguagem do cinema. Só lembrando que não só pelo cinema, não é? A paisagem também, enquanto objeto estético, ela é amplamente utilizada na fotografia, mas há uma distinção entre a paisagem, que é representada pela fotografia, por exemplo, pelas artes plásticas, nas pinturas, nos quadros, e a que é representada pelo cinema. Há algumas características distintas. O cinema ele tenta inclusive imitar o próprio movimento da vida. É uma tentativa de criar uma similitude ou uma impressão, né, de semelhança, uma impressão ali de verdade que se esteja passando a partir daquela representação.
Obviamente que se trata de uma representação, não é propriamente o real, mas é um real reapresentado. E nessa formulação é interessante nós pensarmos de como nós extrairmos do cinema um diálogo importante para o debate geográfico. É o que nós vamos ver a seguir. Bem, algumas técnicas, né, que estão presentes nas próprias artes visuais auxiliam, né, são de alguma forma colhidas ou trabalhadas também no cinema como uma possibilidade técnica de imitar o real ou representar o real numa releitura, né, trazendo perspectivas diferenciadas. Bem, a própria palavra paisagem, que vem, né, em sua etimologia do radical anglo-saxônico, que é o landscape, né, ou então no radical latino, em francês paisagem, né, em português paisagem, remete o quê? Uma porção do espaço, né, a um marco simbólico, também referências que criam um ícone, uma iconicidade, né, aos locais em que tem uma identidade ou não, uma diferença ou não com as sociedades, com as culturas, né? Então, desde as representações iconográficas, né, que se remetem a fotografias aéreas ou a gravuras ou a mapas, né, como também a paisagem dos pintores, né, o cinema ele vai também recompor algumas técnicas em que a pintura, por exemplo, e a fotografia utilizam. Por exemplo, a técnica do enquadramento, da perspectiva, da profundidade e intencionalidade que essas imagens podem passar. Mais na frente nós vamos estar explicando exatamente essas características da técnica das artes visuais, o enquadramento, a perspectiva, a profundidade e a intencionalidade. Bem, aqui alguns marcos teóricos importantes de autores que trabalham, uma que trabalha muito a filosofia das artes, né, no campo da estética, Frank Castell, ele diz o seguinte, que deve-se ter sempre em mente que o cinema estabelece a noção de espaço. Com certeza, o cinema, ele, como eu dizia, ele se difere um pouco da fotografia, da pintura, porque ele também tenta imprimir o movimento das imagens. O cinema nada mais é do que fotografias em movimento, né? Então existe toda uma informação, um conhecimento técnico para colocar essas imagens em movimento e dar a impressão, né, de semelhança com o real. Então isso foi, durante o século XIX, desenvolvido desde os tempos remotos, mas no século XIX, no final desse século XIX, foi quando houve realmente a possibilidade técnica de reproduzir as imagens em movimento. O geógrafo David Harvey, na sua obra Condição Pós-Moderna, ele diz que o cinema, entre todas as formas artísticas, tem talvez a capacidade mais robusta de tratar de maneira instrutiva temas entrelaçados do tempo e do espaço. Com certeza, o cinema ele é capaz de reproduzir discussões importantes em que acontecem no tempo e espaço, pela sua própria capacidade de ali, através da edição, né, das imagens, conseguir extrair ou desenvolver uma crítica ou desenvolver também uma aparência em torno daqueles temas tão caros para a geografia que nós possamos debater. Por exemplo, o tema, vamos supor, da moradia. Como os cinemas apresentam, né, nos diversos enquadramentos e paisagens que são preferidas para a telona, para a produção e edição dos filmes, como isso é mostrado? Então, a forma como o filme vai editando e vai montando as imagens, ele já passa o quê? Uma informação geográfica importante. Já entrelaça ali um tempo e espaço da realidade incrível que podem ser analisadas não só pela plateia, mas também pelo geógrafo, né? E aqueles que estudam a geografia. Bem, a partir do cinema, refletindo na geografia, nós podemos tecer várias dobraduras. Por exemplo, espaço, tempo e sociedade. É uma discussão que está muito vinculada às imagens do filme, né? A cidade que tem sua história, né, no tempo e no espaço de sua produção
junto com o marco cultural específico de uma sociedade específica, por exemplo, um filme que se passa na realidade norte-americana, um filme que se passa no contexto europeu, um filme que se passa no território nacional, no Brasil, vamos ter o quê? Um exemplo de sociedade em que ali está interrelacionando a sua espacialidade temporal, né, dentro do que o filme tenta representar, conforme a temática que ele esteja abordando. Né? Se, por exemplo, pega um filme Cidade de Deus, que trabalha sobre a comunidade, né, as favelas no Rio de Janeiro e a criminalidade e também a vida das pessoas que pulsa também naquele espaço, é uma opção do cineasta em destacar aquele território da cidade, ou seja, um espaço-tempo de uma sociedade que também tem cravada nela as suas, vamos dizer assim, contradições no espaço, as suas segregações espaciais. Também a outra coisa é a impressão, né? A impressão de realidade que o cinema passa. Ao mesmo tempo, quando nós estamos na vida real, no cotidiano, já aquele âmbito de espacialidades que nós percorremos no dia a dia já ser tão comum, às vezes se torna banal. E quando nós vemos os mesmos espaços no cinema, dá uma impressão nova, né, de realismo àqueles locais. E também uma impressão de novidade, ou de um olhar diferenciado, né, conforme ali seja a perspectiva em que o cineasta, por exemplo, esteja realizando o seu filme. Né? Outra coisa é a questão da transparência e opacidade. Está muito ligado exatamente a essa questão do realismo ou não realismo. A opacidade é a própria realidade, mas o cinema, quando quer de alguma forma esconder ou dificultar ou de alguma forma melhorar ali a visão de uma realidade específica, por exemplo, uma cidade como Salvador, né, que tem uma forte presença da cultura afrodescendente, né? Então, o filme que passa da cidade, a partir do olhar do branco, pode de alguma forma branquear as imagens, né? E tirar a presença ali, né, afro daquele tema do filme. Então, aí passa o que? Uma transparência, ou seja, uma tentativa de criar uma imagem distorcida ou manipulada daquela realidade. Enquanto que nos filmes que utilizam a opacidade, trabalham mais no sentido do próprio realismo, o ultra-realismo daquela sociedade dentro de um contexto de discurso mais elaborado e realista daquela paisagem. Né? Outro tema importante que o cinema pode se trabalhar também com cinema e geografia é em torno da dobradura visualidade e visibilidade. Né? Normalmente a visualidade é aquilo em que é mais comum. Né? Por exemplo, quando nós pensamos numa cidade costeira como Fortaleza, capital do Ceará, o que é que nos vem à mente? Né? Nosso campo de visão logo é invadido pelo aquele conjunto de paisagens da praia, do mar, né? Da feira, do artesanato, do jangadeiro, do sol, né? Da intensa luminosidade, né? Das férias. Então, tudo isso vem dentro do conjunto que do pacote de visualidade, né? De como aquela paisagem é vendida. Mas, na verdade, quem tem direito àquela paisagem? Quais são os sujeitos que estão visibilizados nela ou não estão? Então, essa visibilidade já é um contraponto de reflexão sobre o que se deve mostrar, na verdade, e de realidade dessas mesmas paisagens. Não é só a beleza que está ali naquele lugar, naquele território, mas muitas vezes é escondido, na verdade, o que existe ali de distorção, de desequilíbrio, ou melhor, de contradição naquele espaço. Né? O cinema também ele pode ser utilizado amplamente para a discussão da cidade, no caso, a cidade enquanto obra, enquanto produto. Né? A cidade enquanto obra é uma cidade que vincula muito a marcação, né, da presença humana, a cidade que pertence a todos, todos que têm o direito à cidade. A cidade como produto, ela é muito mais marcada por uma cidade cujo território está ligado ao consumo. Então a gente vê isso muito nos filmes, essa discussão da cidade eminentemente humana,
daquele espaço que pulsa, né, que mostra um bairro, mostra uma rua, mostra o cotidiano das pessoas, a própria casa, né, a câmera cinematográfica que passa a percorrer o interior da vida das pessoas, ali é o que? Mostra a obra, né, da vida humana sendo exposta. Mas muitas vezes a gente vê também o diálogo, né, ou a interferência da cidade enquanto produto, né? Então tem essas dobraduras interessantes sobre a experiência do cinema. Então a cidade que é representada está ali nos filmes, mas a experiência da cidade tem a ver também com a nossa relação até de corpórea, né, com o próprio espaço fílmico, ali que está exposto, mas que nós também fazemos parte daquela mesma cidade. Se porventura nós visualizamos, assistimos a um filme que trata de um espaço em que nós conhecemos, nós vamos ter uma experiência cuja representação nos é próxima, né? Mas quando não, nós vamos criar o quê? Uma ideia daquele espaço a partir da representação em que o filme passa. Então isso é muito interessante, essa informação e essa experiência do cinema enquanto que enquanto vamos dizer assim, uma primeira experimentação sobre o espaço das cidades, né? O campo e o extracampo. O que é o campo? O campo está relativo ao quadro, né? Então nós vemos o que o filme mostra. Então, o corte na tela, o quadro, né? É uma escolha do cineasta, a escolha do diretor do filme, né? Então ele vai escolhendo ali os espaços que ele quer representar. Mas existe um extracampo, ou seja, um além tela, né? Que é possível de ser imaginado, que não está ali, mas que existe. Então temos também essa variável aí na linguagem do cinema. E o cinema, por sua vez, ele apresenta uma característica interessante, ele é audiovisual, né? Ele não é só, tá certo, som, não é só imagem, mas é o conjunto de sensações e o próprio movimento das imagens que define o cinema como uma linguagem audiovisual. Então, gente, o conceito de paisagem é um conceito muito interessante porque ele aproxima, né, enquanto conceito espacial, a ciência geográfica na sua relação com a imagem, né, espaço e imagem. Então, o espaço e a imagem cinematográfica, no debate, dentro da perspectiva geográfica, ela vai exatamente observar, por exemplo, a cidade pelo que é encenado, mas também a vida cotidiana. A cena no filme que tem a ver com a própria espacialidade dos sujeitos que estão naquele universo fílmico e também na vida real. O observado e o observador, né? O espectador e aquele também que narra a sequência do filme, que edita o filme, que observa a realidade, mas o observador que é a própria plateia. Então isso tem uma relação de perspectiva do olhar, né? Que se debruça em torno das imagens. E mais uma vez a representação que dialoga com a própria experiência, a experiência da vida, a experiência de um lugar que nós depois observamos que está representado no filme, há o que? Um complemento de significados em torno daquela mesma espacialidade. O filme mostra muitas vezes o que a nossa experiência não conseguiu ainda alcançar. E a própria experiência de assistir a um filme é também reexperimentar a própria cidade que nós vivemos, por exemplo, né? Então a gente viu aí, a gente fez uma live outro dia sobre o filme Bacurau, muito interessante, que mostra a realidade, né, de um lugar perdido no sertão do Seridó, que ele é especial porque tem lá um tema, não só pela questão que nós já conhecemos, né, do cenário, da paisagem do semiárido, mas uma série de acontecimentos que surgem ali naquele espaço, e aí há todo o que? Vamos dizer assim, uma reflexão profunda sobre os marcos simbólicos daquele lugar, né, enquanto uma construção simbólica, né, e muito prolífera em relação às pessoas que vivem aquele espaço. Então, não é mais não são mais exatamente um único personagem, um protagonista que passa ali na narrativa de uma história, né, dentro do contexto físico, mas o próprio espaço, a própria imagem, né,
daquele lugar, aquele espaço lá, é que se torna o próprio protagonista da discussão, do filme. Segundo o geógrafo norte-americano James Duncan, ele diz o seguinte, que a paisagem ela pode ser entendida também como um sistema de significado. Aí ele trabalha muito com abordagem semiótica, né? Se aproximando da própria linguagem escrita. Ele vai dizer o seguinte, que as práticas e os agentes que as representações deixam de fora o retrato caricaturalmente, né, muitas vezes pelo cinema, podem invisibilizar, né, por meio da representação seletiva ou retocada da paisagem, tá certo? O que na verdade deveria ser mostrado. Por exemplo, nos filmes sobre o Juazeiro do Norte, que mostram muito as romarias, mostram muito os artistas populares, né? Mostram muito a cidade em torno, né, dessa festa religiosa, muitas vezes esconde as contradições que existem na cidade. Mas outros filmes, como por exemplo o filme Bem-vindo a Juazeiro, de Ítalo Rodrigues, já mostra um pouco dos contrastes sociais que tem na cidade. Então os filmes tanto servem para invisibilizar, através da representação seletiva, a paisagem, né? Mas da mesma forma também pode criar estratégias de dar maior visibilidade, né, ao discurso da própria cidade. Então a visibilização por meio de intervenções no próprio substrato espacial material, reformatação da paisagem na própria realidade, né, é vamos dizer assim, uma das formas em que o James Duncan chama a atenção que a arte cinematográfica ela pode de alguma forma invisibilizar o que há de realidade, né? Vamos dizer assim, o que pode ser mais duramente tratado ou exposto nos filmes. Então, os filmes muitas vezes escondem os significados profundos da realidade. Então, como é que a gente vê isso? Né? A gente vê de duas formas. James Duncan ele chama a atenção dessa invisibilização, mas também nós vemos que alguns filmes trazem, pelo contrário, uma tentativa de dar voz a alguns sujeitos que são invisibilizados na cidade. Né? Por exemplo, na própria cidade de Juazeiro do Norte, que foi amplamente, né, filmada durante dezenas e dezenas de anos, ela possui várias formas de destacar vários aspectos da própria cidade. Por exemplo, como a questão dos comerciantes ambulantes, a questão das travestis que também que fazem parte, né, do universo das romarias, né, como também as festas mais específicas de outras realidades que estão na paisagem da cidade, muitas vezes são esquecidas, né? Vamos dizer assim, pela própria pessoa que mora na cidade, mas os filmes que de alguma forma tentam trazer, vincular imagens que saem, né, dessa vinculação, dessa veiculação, melhor dizendo, de imagens mais conhecidas de Juazeiro do Norte, então são filmes que contribuem de alguma forma para dar maior visibilidade, né, a outras práticas sociais, a outros sujeitos que estão ali invisibilizados de outra forma, né, sejam pelas políticas, sejam pelos agentes de visualidade da cidade, pela própria propaganda e marketing do lugar, etc. Outro grande teórico, Jean-Marc Besse, é um filósofo, mas ele traz na sua obra O Gosto do Mundo, Exercício de Paisagem, uma coisa muito importante. Ele diz que a paisagem ela pode ser entendida também como uma experiência. Né? A experiência deve ser entendida como uma saída no real, e mais precisamente ainda como uma exposição real. A paisagem é o nome dado a essa presença do corpo, ao fato de ele ser afetado e tocado. Então, de forma que a paisagem ela é um acontecimento relacionado ao mundo objetivo, mas também é um significado para o mundo subjetivo. Por quê? Porque a paisagem ela provoca estímulos sensoriais nos sujeitos. Portanto, o gosto do mundo, a experiência do lugar, a experiência dos lugares, dos espaços, passa também pela a paisagem, uma série de sentidos em que nós podemos, de alguma forma, tocá-la, abraçá-la, né? Conforme suas texturas, estruturas, espacialidades, em que o real ali se expõe. Né?
No filme, da mesma forma, muitas vezes a gente pode assistir a um filme que passa em um determinado local e nós não conhecemos esse local, mas a partir daquele instante, aquela paisagem do filme anunciada da cidade, né, do lugar, passa a ter um significado para você. Então, isso é o que nós falamos sobre a experiência da cidade, né? Esses são os exercícios de paisagem que o Jean-Marc Besse, o grande filósofo, né, que estuda o conceito de paisagem, nos provoca a entender. Então, outro geógrafo que vai nos falar um pouquinho também sobre os desafios para a geografia, né, no uso das imagens cinematográficas, especialmente na sala de aula, é o Jorge Luiz Barbosa, um grande geógrafo brasileiro, né, que coloca a questão das representações, como decifrar as representações, né, no sentido social da contemporaneidade. Então, como é que nós podemos questionar a perda de referencial das representações? Ou seja, como muitos dos elementos que identificam os lugares vão estar também a partir dos referenciais simbólicos deles, né? E muitas vezes o cinema passa a expandir ou ressignificar esses próprios itens simbólicos, né? Criando até simulacros, né? Então, inventando novas realidades que não existem ali na vida real. Mas, de alguma forma, isso pode ser estimulante para a crítica, pode ser estimulante para rever, né, a própria espacialidade, a área ali de estudo que nós estamos nos debruçando, seja uma cidade, seja um bairro, seja uma rua. A geógrafa Dori Massey também, ela vai nos dizer que a representação não é uma coisa parada, fixa, é algo que está de forma continuada, é sempre um devir, sempre que está em constante transformação. Então nós não podemos confundir a imagem dos filmes também, nem como a própria imagem da realidade o é, como algo fixo, né? Um processo de fixação, mas muito mais é um espaço, né? Tanto do filme como da realidade, que se demonstra como uma dimensão espaço-temporal cheia de trajetórias, de múltiplas trajetórias, de muitos tempos simultâneos, né? De histórias que se ligam e se desligam, então, ou seja, a narrativa da própria história da cidade tem a ver também com a profusão de imagens que os filmes passam em representação continuada, e não em representação fixa, não é algo fixo, é algo sempre imóvel. Bem, gente, nós vamos parar neste ponto, né? Na próxima aula nós vamos continuar esse debate sobre o cinema na sala de aula, né? Saber como as aulas de geografia elas podem ser, de alguma forma, dinamizadas com a utilização do recurso audiovisual, e aí a partir da linguagem, do entendimento da linguagem do cinema, né? E na próxima aula nós vamos, portanto, continuar sobre a questão dos filtros, né? São ferramentas para que a gente possa ler as imagens cinematográficas sobre o olhar geográfico, ok? Então peço que vocês dêem uma lidazinha no texto 3, que trabalha a questão da linguagem cinematográfica no ensino de geografia. E aí na próxima aula a gente continua fazendo uma imersão mais no conhecimento pedagógico, tratando com a linguagem do cinema, ok, gente? Então até lá, fraterno abraço.